E aí, hein, doutor Talvani, o senhor estava ali querendo falar? Opa, Sobre o com sexo, certeza. a sexualidade medíocre? Sobre tudo, né? Mediocridade é um negócio terrível, né? Eu acho que o P7 trocou num ponto aqui muito importante. Mandela realmente transformou. E eu vejo a transformação do Mandela no seguinte: foi na zona de conforto que ele transformou. Você tem que ser tão tunado, tão ligado, né? E tão abençoado. Ele ficou na prisão, ele lutou contra o apartheid. Quando ele estava no poder, eu acho que foi aí que ele andou a segunda milha que a Bíblia fala, né? Você pediu para andar uma milha, anda duas. Aí ele falou assim: gente, vamos perdoar os nossos agressores. Eu acho que isso aí, se o mundo não entendeu, né, tá na hora de entender, né, que você tem que saber que te agrediu, tudo mais, etc. Você demonstre amor, porque o amor é a verdade é o amor. Isso. Um não anda sem o outro, né? E na sexualidade, então, Leozão, sem love. Sem love não dá. Não dá. Então, seu nome e a pergunta. Bem, meu nome é Bruno. Eu queria saber a respeito do celibato na igreja, né? Se existe isso no meio cristão. Olha, vou voltar lá para o apóstolo Paulo, né, que eu já mencionei aqui algumas vezes. O Paulo dizia o seguinte, fala assim, ó, se você... O celibato significa o seguinte: você tem que entender muito bem os seus limites, né? Porque apesar de nós termos a intenção e termos até a atitude de sermos cidadãos conforme a vontade de Deus, você tem que saber que nós estamos nesse mundo aqui, ele nos impõe limitações. Não há como, aqui nesse mundo, você falar assim, não, senão você vai ser transladado. No dia que você vencer todas as limitações desse mundo, você é transladado. Não foi transladado ainda porque tem limitações. Se você tem limitações, entenda isso. Porque sexualidade é uma coisa inerente ao ser humano. Deus criou, né, esse equipamento, Deus criou essa possibilidade, Deus criou essas sensações, esses sentimentos. Se você consegue tranquilamente, sem afetar a sua saúde, sem afetar o seu trabalho, conviver com isso, e sem afetar o outro também, principalmente, conviver com isso e trabalhar em celibato, tudo bem, nada contra. Tá? Agora, não atrapalhe o seu ministério professando celibato e não dando conta, porque aí é um péssimo testemunho. Não, e aqui, uma coisa interessante sobre o celibato, que tem um propósito missionário, né? Totalmente. A gente percebe que era um homem que vivia fazendo missões, Exatamente. falando sobre o celibato do ponto de vista para aquele que queria viver missões. Exato. Então, eu acredito que o celibato tem muito a ver com essa obra missionária, com essa Sim. obra de pagar preço no campo missionário e não carregar alguém para pagar preço junto com você. Exatamente. Eu creio muito nisso. Tá claro na Bíblia, inclusive, aproveitando, né, eu sou um dos que crê que ciência e religião andam juntos. A Bíblia está muito claro. Quando o Paulo fala disso também, ele fala assim, qual é a situação em que o marido pode se negar sexualmente à esposa ou a esposa se negar ao marido? Para oração por período limitado. Não sou eu que estou falando, não. Isso, gente. 2 horas, Tá lá 3 no máximo. escrito. Pronto. Ó, mas a gente tem mais perguntas aqui, doutor Boa, Talvani. boa, boa. O próximo, P7 é dos o meus. nome e a pergunta para o doutor Doutor Talvani. Talvani, Sim. Pedro, um amigo meu pediu para te fazer uma pergunta. Amigo meu. Já vi esse filme, hein? Um amigo. É que ele é muito jovem e pediu para te perguntar a pergunta seguinte: se para ele sendo jovem o Viagra faz mal? Pode provocar alguma? Quantos anos esse amigo tem, ô Pedro? Ele tá com 25 anos. Aproveita e fala para todas as idades, então. Viagra. Sabe, doutor Talvani? Pois é, Alcança todos. Viagra virou um negócio assim de aventura, né? O cara fala assim, olha, se tá aí no mercado e tal, é novo, por que não usar? O que vai acontecer? Né? E existe uma cultura do desempenho, existe uma ditadura do orgasmo, como existem todas as coisas aí, as questões dos afrodisíacos e tal, né? Quer dizer, Os amendoins. enfim, o Viagra, de fato, funciona. O Viagra, ele produz um efeito numa enzima que vai lá e oclui o diafragma, por onde passa o sangue, que vai dar a ereção, o sangue penetra nos corpos cavernosos, bulbo cavernoso, etc., e vai sustentar a ereção. E aí você fecha aquilo ali através do enzima e o sangue permanece lá mais tempo e provoca uma ereção. Se o cara é jovem usar, vai ter ereção, vai até possivelmente prolongar a ereção? Vai. Agora, ele não precisa disso.
Se ele usar, não existe o Viagra é uma substância de dependência que cause dependência química no sentido clássico da dependência química, tá certo? Mas você pode criar uma dependência psicológica. O camarada pode acreditar daí, depois daquilo ali, que o desempenho dele foi tão bom que ele só desempenha bem quando ele usa o Viagra. Então, o Viagra não é recomendado para o jovem, né? O jovem ele deve exercer sua sexualidade dentro do ambiente correto, que é o casamento, e ele deve... A sexualidade ela deve ser um aprendizado. O casal deve aprender um com o outro, deve se instruir nisso aí para evoluir. A gente tem mais perguntas. Eu diria que o indivíduo que está com a idade de 25 já precisando de Viagra deveria entrar num processo de jejum e oração assim, nos 40 dias para Deus ter misericórdia da vida dele. Seu nome? A pergunta é para o doutor. Meu nome é Marcos Vinícius. Ele é do Rio de Janeiro, deu para perceber? Opa. Do Rio de Janeiro. Marcos Vinícius. Muito bem. Doutor, existe algum malefício relacionado a sexo anal? E se existe, qual é? Qual seria? Tá bom. Marcos, as cavidades do corpo humano elas têm finalidade muito bem específica e muito bem determinada, tá certo? Ninguém se alimenta pelo nariz, tá certo? Porque, obviamente, é uma coisa que não vai funcionar, tá? O ânus ele é uma estrutura para expulsão de dejetos, tá certo? Ele não foi desenhado, ele não foi projetado para introdução de objetos, tá? A mucosa que reveste o intestino é uma mucosa de absorção, tá? Então, não só o risco à própria estrutura, tá? Além de ser desagradável, além de ser uma coisa assim que força, né, a estrutura a um desempenho que não é confortável. E essa mucosa sendo de absorção, todas as toxinas, todas as bactérias, todos os vírus que caírem ali, têm uma absorção muito mais rápida, impondo um risco muito maior à contaminação por diversas bactérias, tá certo? Assim como a flora também desse intestino não é benéfica a outras partes do corpo. Então, ao depois ter outro tipo de relação, por exemplo, vaginal, ali no terço, na beiradinha da uretra masculina, podem ser carreadas algumas bactérias que não vão fazer mal ao homem, mas que podem causar uma infecção na mulher. Então, a relação anal não é fisiológica, tá certo? Ela é antifisiológica. Aquela musculatura ali é uma musculatura muito forte de opressão. Ela não é uma musculatura resiliente, ou seja, que tenha uma flexibilidade, tá? Então, o sexo anal não é fisiológico. Eu diria que o indivíduo que procura esse tipo de modalidade sexual, inclusive, é muito medíocre, né? Ele não é um indivíduo que procura agir com a nobreza que Deus deu. Porque, imagina, tem que ser realmente muito, muito pobre de mente para usar pouco a sua criatividade. E a Bíblia faz referência à sodomia, que é exatamente o sexo anal. Justamente. Eu falo, Deus é tão perfeito, né? Ele fez todos os membros com as suas funções específicas. Ou seja, o ânus não foi feito para isso. A gente tem mais uma pergunta? Sim. Então vamos para outra extremidade. O que dizer sobre o sexo oral? Tá. Sobre o sexo oral, agora a partir do início dos anos 2000, 1999, uma autora ela começou a pesquisar muito isso e começou a perceber, ela conseguiu demonstrar que alguns tipos de doenças da orofaringe acontecem pela contaminação. Principalmente depois que se identificou esse vírus HPV, né, o papilomavírus humano, que pode, determinados tipos dele, causar câncer, inclusive, é necessário se dizer que não é uma coisa de frequência grande. A frequência é pequena, mas existe essa possibilidade. Então, é preciso conhecer muito bem a si mesmo e ao outro. Só que você não se conhece totalmente. Você pode, na tua vida anterior, à sua vida cristã, ter tido relacionamentos em que você achava que a pessoa era verdadeiramente um santo ou uma santa e não era exatamente isso. E você até se preservava. Mas eu até usei um preservativo, mas o preservativo não é uma proteção 100%, como nada nessa vida é 100%. Então, se houver essa contaminação, dependendo do tipo de vírus, pode haver um risco para esse casal no sentido dessa contaminação. Apesar de que pela sua não grande frequência, tá, é algo que precisa ser muito bem, né, discutido pelo casal, mas, se não quiser correr risco, o ideal é que se pratique o sexo fisiológico, que é entre um pênis e uma vagina. Muito bem. Vai dar. Gente,
não vai dar tempo de fazer mais perguntas. Acabou o tempo do Dr. Talvanes aqui. Ô, Dr. Talvanes, por que não deu tempo de fazer todas as perguntas hoje? Pois não. Só vai ter que voltar aqui no próximo programa. Então tá combinado. Só vou voltar por isso. Vamos aplaudir o Dr. Talvanes, gente.